Muito bom dia, queridos alunos do primeiro ano A. Eu sou o professor Daniel Failat, professor de literatura de vocês, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é literatura. Recapitulando o que a gente já tinha visto no bimestre passado, mas na próxima semana nós veremos gêneros literários e também o estilo de época, né? Ou escola literária, como alguns gostam de falar ainda, trovadorismo, certo? Então, vamos lá. Essa é a grande pergunta que fica, né? O que é literatura? Até hoje, são variados conceitos de literatura. Você percebe que uns vão analisar e vão determinar esse conceito a partir somente do texto, outros vão determinar esse conceito a partir do contexto social, socioeconômico, político e cultural. Então vai ter basicamente essas duas ramificações para definir e conceituar o que é literatura. Quando a gente questiona o que é literatura, logo em seguida vem, bom, literatura, o conceito mais difundido, conhecido de todos, literatura é a arte da palavra. Bom, mas eu sei que tem textos literários e textos não literários. E o que vai determinar quando o texto é literário e quando ele não é literário? Então, essa é a pergunta, né? O que vai ser determinante nessa diferenciação entre o texto literário e o não literário? E quando eu pergunto e respondo, aliás, a questão o que é literatura, eu estou querendo dizer, na verdade, que texto literário é um texto artístico, que é diferente do texto não artístico, do texto comum. E aí você pode parar e perguntar: bom, então, se texto literário e literatura é o texto artístico, eu vou ter que me fazer outra pergunta: o que é arte? Não é? E assim as perguntas elas não vão parar de surgir, até porque a arte também é um conceito múltiplo. Muitas pessoas têm conceitos diferentes do que seja arte. Para mim, especificamente, como a gente já havia conversado, a arte é tudo que foi feito com a intenção de ser arte. Só que, claro, esse conceito é muito recente, é muito novo e não é tão difundido assim. Se arte, né, vou adiantar aqui já o nosso final, se arte é tudo que foi feito com a intenção de ser arte, o texto literário, que também é uma forma de expressão artística, também pode ser conceituado desta forma. Então, o texto literário é todo aquele texto que teve a intenção de ser um texto artístico. Quando você escreve com a intenção de ser arte, de ser literatura, essa é a definição do que é literatura. Só que, claro, esse conceito é muito novo, recente, muitos ainda não concordam com esse conceito e preferem conceitos mais fundamentados na teoria literária. E para determinar, né, esse conceito, nós vamos ver o formalismo russo, que é um, uma escola literária, podemos dizer assim, de crítica, uma escola crítica literária, ou melhor dizendo, é uma forma de enxergar a literatura. É a teoria literária do formalismo russo. Por que formalismo russo? Simplesmente porque eles determinavam, não é, que o texto não era para ser analisado a partir de questões extraliterárias, ou seja, a partir de questões históricas, sociais, políticas, psicanalíticas, psicológicas. Tudo isso tinha que ficar à parte, tinha uma importância menor, e o que realmente interessava para os formalistas? Simplesmente eles queriam saber como é que aquele texto foi construído, quais são as imagens produzidas, os sons, os ritmos, a sintaxe, a rima, a métrica, ou seja, elementos estritamente literários e não
sociais, porque eles falavam que o crítico de arte, aliás, o crítico literário, ele não poderia se focar nas questões extra-literárias, fora do texto, porque isso prejudicaria a função dele. Então, basicamente, qual era a teoria deles? Que a literatura era uma forma, né, de modificar a linguagem comum, de adulterar a linguagem comum para expressar uma forma de arte, que é a forma artística literária, por meio das palavras, certo? E eles seguiam esse seguinte organograma. Vamos lá, linguagem prosaica é usada para fins práticos comunicacionais. Linguagem prosaica, que nós usamos cotidianamente, é uma linguagem também que a gente enxerga nas mídias, nos jornais, uma linguagem simples, direta e prática. E a linguagem poética é usada para fins artísticos, de dificultar a percepção e fazer sentir. Ela queria despertar emoções e sentimentos, também reflexões, e não somente informar algo, como na linguagem prosaica. Aí eles faziam uma diferença também na economia, o esforço perceptivo. O esforço perceptivo era muito menor numa linguagem prosaica do que numa linguagem mais literária. Então, o esforço perceptivo, ele simplesmente na linguagem literária teria que exigir muito mais do leitor para ele poder perceber as nuances do texto literário do que de um texto não literário, por exemplo. Isso implica em que, na linguagem prosaica não literária, automatismo e anestesia da vida por simples reconhecimento. Você lê, não sente nada, segundo os formalistas russos, e simplesmente adquire aquela informação, aquele conhecimento e pronto. E na linguagem literária, no texto literário, vai implicar em quê? No estranhamento, numa sensação de você estar entrando num mundo diferente. Tem a ver com o real, é claro, tem verossimilhança, porém tem algo de diferente naquele texto. Aquele texto simplesmente ele vai te levar para quase que uma outra dimensão. E essa característica essencial do texto literário é que eles diziam que determinava o que é literatura e o que não é literatura. Certo? Vamos lá, literaturidade, a propriedade artística da linguagem. Como é que ela define? A literatura como um modo singular de discurso caracterizado pela ênfase no médium, ou seja, da linguagem. Tudo partia e terminava na própria linguagem, no próprio texto literário, intratexto. A análise era feita do texto, né? E isso estabeleceu um princípio de sensação da forma, ou seja, o que importa para os formalistas russos é simplesmente a forma, como o texto foi construído, né? E como ele é distinto ou foi construído para evocar a percepção artística do texto, certo? E em relação ao conceito dos formalistas russos, que ficavam apenas intratexto e não extratexto, nós vamos ter que ir lá para onde? Para as funções da literatura. Então vamos lá, quais são as funções da literatura? Né? Função cognitiva, passar conhecimentos, ser usado para ensinar alguma coisa. Função estética, existe para ser admirada, porque é bela, causar prazer estético. Função político-social, uma literatura que interfere na sociedade, tem opinião de pessoas. Não é? É uma literatura engajada, comprometida com a defesa de certos ideais e ideias políticas. E também tem a função catártica, libera sentimentos através da literatura, da catarse. Não cartas, viu? É catarse. Significa alívio de tensões, um desabafo. Quando você assiste a um filme emocionante e em certas cenas você chora, você fica com raiva. Exatamente nesse momento está acontecendo a catarse. Você está liberando sentimentos e emoções que estavam reprimidos em você e aquilo ali te ajuda a seguir em frente na sua vida odierna, cotidiana. Então, essas são as funções da literatura. Por que eu estou falando em função da literatura? Porque os formalistas russos, por exemplo, eles iam analisar, né, se eu fosse, a partir da perspectiva formalista, analisar a obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, por exemplo, eles simplesmente analisariam o quê? Como o texto foi construído,
não é? Qual é a sintaxe usada por Machado de Assis, quais são as imagens que ele constrói, as alegorias, as metáforas, ou seja, ficaria dentro do texto a análise. Já se eu fosse para uma outra análise da obra literária, né, pela convenção cultural ou uma análise crítica, eles ali olhariam mais profundamente para as questões sociais. No caso desse livro, a questão central é o adultério. O adultério como um fato social, como um problema a ser analisado a partir de diferentes perspectivas, tanto da mulher quanto do homem. Então, essa já seria uma outra forma de enxergar a literatura e de analisar o texto literário, não é? E por isso, muitos diziam que, como o formalismo russo ele se prende unicamente, quase que exclusivamente, no texto, sem analisar o contexto, era uma arte, como é que eu posso dizer? Uma arte não engajada, uma literatura alienada, que simplesmente não fazia você criticar, se questionar acerca das contradições da sociedade que a obra poderia suscitar a partir do ponto de vista da crítica, ou da nova crítica, ou da leitura crítica, crítica social, certo? Então, por isso que os formalistas russos, eles sofriam eram taxados de teóricos da arte pela arte, da literatura pela literatura, da literatura não engajada, não é? E simplesmente eles não se importavam com isso, porque eles falavam que quando você analisa a obra literária a partir da perspectiva sócio-histórica, cultural, política, você perde a essência da obra literária, que é trabalhar as palavras. Porém, não é, você tem uma outra concepção, que é a concepção de que a literatura ela muda com o passar do tempo, o conceito de literatura muda com o passar do tempo. O que pode ser literatura hoje, amanhã pode deixar de ser, e o que hoje é literatura, amanhã pode não ser. Por exemplo, eles dizem que não tem como definir literatura porque literatura ela tem várias definições e dependendo do tempo. Por exemplo, aqui, meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Isso é uma convenção social. Quem disse que a cor tem alguma coisa a ver com a sexualidade? Não tem, mas foi convencionado que sim, que teria, né? Então a literatura é vista como convenção social. E a partir disso, a literatura, enquanto convenção social, ela simplesmente vai ver a obra de arte a partir de como ela é recebida. Aí se chama teoria da recepção da obra literária. Como que a obra é recebida no momento que ela é feita? Por exemplo, nós temos o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Esse livro, ele simplesmente são diários, relatos da Carolina Maria de Jesus, falando sobre o seu dia a dia, de uma favela pobre, miserável, que não tinha condições dignas de existência e sobrevivência. E como ela tem pouca escolaridade, ela escrevia de uma forma totalmente livre. Muitos que são, por exemplo, um pouco mais formalistas vão dizer que ela não escreve, desculpa, ela não escreve literatura. Ela simplesmente escreve relatos diários, particulares, pessoais dela, sem valor artístico nenhum. Os formalistas vão dizer isso, né? Já os críticos, né, da nova crítica literária vai dizer o quê? Que o texto da Carolina Maria de Jesus é literatura sim, com alto valor, tendo em vista não a construção textual da sintaxe, das imagens, metáforas, mas sim a partir da perspectiva da análise sociológica do enredo. Né? Qual era o assunto? O assunto era a pobreza, a violência, a miséria. Esse era o assunto. Então, esse livro vai te proporcionar
analisar e pensar criticamente as contradições da sociedade brasileira da época. Não é? E, ao mesmo tempo que você pensa na sociedade brasileira da época que ela escreveu, você começa a perceber que muito do que ela relata naquela época continua ainda hoje, não mudou muita coisa. Então isso vai te fazer um ganho cultural, intelectual imenso. Né? E segundo os formalistas russos, o que seria, não é, literatura? Esse texto dela, por exemplo, não seria literatura, porque foge das convenções da escrita literária. Né? E isso aí é um grande problema. Já para a nova crítica literária, é literatura sim, né? E apesar de não ser escrito com todo o requinte de um grande texto literário, é sim literatura e de qualidade, tendo em vista o seu conteúdo e não somente a sua forma. Só voltando aqui, por exemplo, os diálogos de Platão, eles eram vistos como literatura, como história. Depois de um tempo, passou a ser visto apenas como filosofia. Por quê? Porque a forma do texto, no diálogo, ela simplesmente serve para exprimir o conteúdo do texto. Ou seja, você minimiza a forma e maximiza o conteúdo. Então, o conteúdo é que importa, não importa a forma. Então, por isso que os diálogos de Platão hoje são considerados textos filosóficos e não literários, apesar de no texto, na estrutura formal do texto, poder sim ser considerado também literatura, para ver o quanto que é complexa essa definição do que é literário, do que não é literário, quando não é. E isso aí muda conforme o passar do tempo, não é? Vamos lá, voltando aqui para o quarto de despejo. Aqui a gente tem um pequeno trecho de quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus, e a gente pode ver que usa uma linguagem prosaica, cotidiana. E para os formalistas russos, isso não deixaria de ser literatura justamente por ele usar esse tipo de linguagem. Já para a nova crítica literária, simplesmente é literatura, não importando a forma que foi escrito. Né? E vamos lá. Convenção. A partir daí, do texto dela, os formalistas vão dizer que essa não é uma obra literária porque não tem a qualidade da escrita literária. Né? Então surge a questão do valor do texto literário. Quem vai determinar o valor de um texto literário? Quem vai determinar o que é literatura? Segundo os formalistas, literatura é o que se enquadra no padrão do texto bem construído, esteticamente falando. Já para a nova crítica literária, literatura não se importa com a forma do texto ser construído, e sim com o conteúdo. E nessa luta, nessa disputa do que é má, do que é boa literatura, a gente vai e lembra de quem? De Paulo Coelho. Simplesmente, Paulo Coelho, ele tem, né, em toda a história da língua portuguesa, em toda a história editorial da língua portuguesa, ele é o autor mais traduzido em toda a história da literatura de língua portuguesa. E simplesmente pelo fato da nossa academia ser mais formalista, se importar mais com a forma do que com o conteúdo, esse autor ele é discriminado no meio acadêmico e não é visto como literatura, grande literatura, e sim como livros meramente de autoajuda sem conceito literário algum, apesar de ser o livro brasileiro mais vendido de toda a história. Simplesmente, né? Ele tem o livro brasileiro mais vendido de toda a história, que é esse aqui, O Alquimista, de Paulo Coelho. Eu recomendo, é sensacional esse livro. Uma linguagem simples, mas de um conteúdo muito rico. E, para os formalistas, vai ser má literatura. Para a nova crítica literária, vai ser boa literatura. Certo? Então, esse cara aqui é diz no último artigo que eu vi, ele era o segundo autor mais rico do mundo, né? É o mais traduzido também do Brasil para outras línguas, e de longe vem perto dele José Saramago.
para ver só a importância de Paulo Coelho, não é? E por que ele não entra no cânone literário? O que é o cânone? O cânone é um grupo de livros reunidos que vão representar a literatura de um determinado país, de uma determinada cultura. Nós temos um cânone literário e esse cânone é formado a partir da academia. E a academia determina o que vai fazer parte do cânone e o que não vai fazer parte do cânone. Até o pré-modernismo com Lima Barreto, só era literário quem seguisse os padrões estéticos e formais da escrita literária da época aqui no Brasil. A partir de Lima Barreto, isso aí se rompeu, ele mudou com esse paradigma, ou seja, a sociedade também havia mudado, deixado de ser formalista e passado a adquirir uma nova crítica literária e percebendo que literatura não é somente o texto, a construção estética de um texto, e sim o conteúdo. Por exemplo, a gente tem aqui o poema tirado de uma notícia de jornal, de Manuel Bandeira. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Vamos lá. Isso aí é um poema. Eu sei que é um texto literário. Porém, imagina só que se você não tiver nenhuma familiaridade com a literatura e ouvir esse texto, você vai perceber nele que, apesar de ser tirado de uma notícia de jornal, ele tem algo a mais que te faz um estranhamento, te causa um estranhamento, que você sabe que isso aí não é só uma notícia de jornal. Apesar do conteúdo em si ser uma narrativa, um relato de um fato que aconteceu, mas a estrutura do texto vai te permitir considerar o texto literatura, ou seja, não dá para eu ficar somente no texto literário enquanto forma, como os formalistas russos queriam, também não dá para ficar no texto literário somente quanto conteúdo, quanto a nova crítica construiu esse construto. Por quê? Porque você tem que juntar os dois. Eu não posso analisar o texto literário a partir de apenas um ponto de vista. Eu tenho que juntar os dois, tanto a construção formal do texto quanto o conteúdo. Quando você junta esses dois elementos, você consegue ter uma análise literária muito melhor. Você consegue simplesmente perceber que a literatura não é só forma e a literatura não é só conteúdo. Então, eu não posso reduzir a literatura à forma, porque senão é estudo gramatical. E eu não posso reduzir a literatura simplesmente ao conteúdo, senão é sociologia, história. Não é? Então, é uma arte que junta tudo isso e por isso a sua complexidade e a sua beleza. Né? Então, basicamente, foi isso. Espero que não tenha esquecido de nada, mas como uma aula rápida para fazer vocês relembrarem conceitos que a gente já havia discutido em sala de aula. E até a próxima. E se cuidem, fiquem em casa e tomem conta dos seus familiares mais velhos, que são um grupo de risco do coronavírus, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.